Nós vamos fazer contato com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Bom dia, Maringoni. Como é que tá? Tudo bem? Como Tudo é que estamos certo? aqui nessa manhã? Céu lindo, mas as ruas aí contaminadas ainda, né? E bem contaminadas, né? Pois é, infelizmente, muita gente desrespeitando o distanciamento social sem necessidade, né, Maringoni? A gente está aqui na região da Avenida Paulista e vê a cada dia o movimento de pessoas crescer mais. É preocupante mesmo. Agora, Maringoni, falando em preocupante, a gente tem a situação hoje dos Estados Unidos, né? Temos aí os protestos seguidos por conta do assassinato do George Floyd, e isso a gente já tinha aí um contexto anterior e ainda atual, né? Da pandemia, com o governo Trump se vendo em maus lençóis. Daqui a 5 meses a gente tem as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Como é que você vê hoje as chances de reeleição de Trump, Maringoni? Olha, eu vejo com base nessas duas pesquisas que acabaram de sair, saiu uma pesquisa nova ontem que dá uma diferença de 10 pontos para o Joe Biden. A pesquisa coloca o Biden com 52 a 42% na intenção de voto popular. Embora a gente saiba que, ao fim e ao cabo, a eleição americana é decidida por um colégio eleitoral, e o Trump teve menos votos que a Hillary Clinton nas últimas eleições, mas ganhou no colégio eleitoral, por força de como é feito o arranjo nas eleições americanas, essa larga vantagem pesa também nos votos do colégio eleitoral final. Então, é bastante provável hoje que o Trump venha perder as eleições, porque a curva dele começa a ser descendente de uma maneira muito, muito séria. E o impacto que foi o assassinato de George Floyd, a maneira como as forças policiais se comportaram, não só em Minneapolis, mas também em outras cidades, esse descolamento que está tendo entre a cúpula militar e o presidente Donald Trump, antevém aí uma dificuldade muito séria para ele nesses 5 meses. Embora a gente saiba que 5 meses é tempo bastante para dar uma virada. A gente consegue até ver em eleições aí, em menos tempo do que isso, acontecer uma reviravolta. Mas hoje a tendência é que Trump perca as eleições. As consequências disso para os Estados Unidos vão ser muito grandes, mas para o mundo também. E para o Brasil, mais ainda, tendo aqui um governo que segue o Trump caninamente, né? Aliás, nesse sentido, a gente vê aí desde o início da pandemia, Donald Trump primeiro adotou uma postura negacionista, depois ele passou a culpa à China, também teve ali um momento em que ele adotou a cloroquina como uma possível fórmula mágica, foi abandonando tudo isso. Agora, nessa crise desencadeada por conta do assassinato de George Floyd, ele primeiro pediu repressão por parte dos governos de estado, ameaçou colocar a Força Nacional nas ruas, depois também acabou recuando. Quer dizer, é uma o Trump ele vai também fazendo algo que o Bolsonaro faz aqui no Brasil, Maringoni, testa uma solução extremista, depois vê a reação da sociedade e volta atrás, mas parece que lá isso já está cansando e aqui também, né? A situação lá é bastante complexa, porque o impacto do coronavírus na vida econômica americana fez com que eles perdessem, em um pouco mais de um mês, 6 milhões de empregos, e isso continua avançando. E esse desemprego alto afeta essa população mais vulnerável, especialmente negros e hispânicos nos Estados Unidos. Então, havia uma situação já explosiva social antes do assassinato de George Floyd. A pandemia acentua isso, acentua especialmente por conta do negacionismo, ou seja, ela explode, especialmente em Nova York, em alguns estados. Quando acontece o assassinato, você tem uma tensão acumulada desses últimos meses, mas existe uma tensão de anos, de décadas de racismo estrutural nos Estados Unidos, uma tensão da perda de qualidade de vida da população mais pobre, e isso se pega como um rastilho de pólvora nos Estados Unidos. Embora o gatilho, o ponto sensível das revoltas tenha sido o assassinato do ex-segurança George Floyd, ele, na verdade, é um grito de revolta de uma situação que já estava latente, muito, muito difícil
numa situação social muito complicada. E isso, para um governante como o Donald Trump, que promete a todo momento America First, e que se elegeu em cima da melhoria de vida para os setores mais empobrecidos dos Estados Unidos, isso é fatal. Isso pega e pode ser que essa diferença de intenções de voto aumente muito daqui até as eleições. Agora, vendo pelo lado do Partido Democrata, surgiu aí com mais força o nome da senadora, ex-promotora Kamala Harris, como possível vice na chapa de Joe Biden, né? Ela que é filha de imigrantes, né? O pai, um economista jamaicano, a mãe, uma pesquisadora indiana. É um nome que pode significar uma renovação também, já que o nome mesmo de Joe Biden representa um pouco mais do mesmo dentro do Partido Democrata, não, Maringoni? É preciso ver que o Joe Biden não é o melhor candidato democrata nessa hora, né? Eu fico imaginando se o Bernie Sanders tivesse conseguido viabilizar a sua candidatura, e isso é muito difícil porque as estruturas, as engrenagens do Partido Democrata não são nada democráticas. Você tem ali quase 100, são 95 superdelegados, ou seja, que são lideranças, personalidades que dentro da convenção do Partido Democrata tem 2 ou 3 votos, tem um poder de voto e de veto também muito maior, e dificilmente o Bernie Sanders conseguiria a maioria. Aliás, ele já não estava conseguindo. Mas para essa situação explosiva, o Joe Biden é um candidato branco, conservador, nunca teve nenhum, nos anos 60, 70, nunca foi simpático, ao contrário dos movimentos pelos direitos civis. Então, não é exatamente mais do mesmo, porque o Trump é a extrema-direita, mas o Joe Biden é aquele, não é nem o liberal americano, porque o liberal, o liberal americano, não quer dizer o liberal no Brasil, que está muito mais associado com o neoliberal. O liberal quer dizer aquele político de centro, que faz alguns acenos à questão social, que tem algum aceno nas questões de costume e tal. O Biden não é nada disso. Então, ele precisa de uma vice que dê alguma tintura mais social, uma tintura mais sensível a esses apelos das camadas mais empobrecidas da população. Porque senão, quer dizer, ele pode ganhar por inércia, não que ele ganhe, mas o Trump perca as eleições. Claro, ele vai ser presidente dos Estados Unidos, vai ser eleito, mas o apelo que ele tem para uma disputa que pode se tornar mais estreita, eu volto a dizer, a gente não sabe o que vai acontecer nesses próximos meses, mas a máquina que o Trump tem ao seu lado, a capacidade que alguém com esse formidável aparato que é o governo norte-americano, o poder de agenda, o poder de convocar todos os dias, como ele estava fazendo, entrevistas coletivas, de estar na mídia, de criar fatos, é algo muito complicado se a candidatura, se a diferença for muito pequena. Então ele precisa de um vice ou de uma vice que faça esse contraponto, não ao Trump, mas a ele mesmo. É como se fosse uma outra candidatura junto da dele para dar um empurrão, para funcionar como uma espécie de trampolim que possa facilitar essa chegada na campanha, essa conta de chegada que se faz na reta final. Inclusive você mencionou, né, Maringoni, os superdelegados, sendo que boa parte desses superdelegados anunciou de forma pública ou velada, né, saindo ali em reportagens, que era contrária à candidatura de Sanders. Queriam qualquer um, menos o Sanders, o que mostra justamente a falta de democracia dentro do Partido Democrata, como você mencionou. Agora, Maringoni, justamente por essa questão da possibilidade de uma vitória por inércia, como você classificou, de Joe Biden, isso pode comprometer já um futuro governo, em caso de vitória, obviamente, já que a extrema-direita, o conservadorismo e o neoconservadorismo norte-americanos, eles não vão dar sossego, né? Eles não vão parar mesmo em caso de uma derrota de Donald Trump. Então, quer dizer, existe ainda esse risco, né, de se colocar um candidato como Joe Biden para enfrentar o atual presidente dos Estados Unidos? Olha, uma coisa curiosa é o seguinte, o Biden, na candidatura Obama, ele fazia justamente esse papel de contraponto. O Obama era um candidato negro que tinha um apelo grande
nessas populações, especialmente no eleitorado negro americano, é óbvio, ele precisava de um contraponto à sua candidatura que mostrasse que era uma postulação ampla que atendia vários setores da sociedade americana. O Biden faz o contrário. Agora, eu não tenho dúvidas que, mesmo tendo essa característica, uma eleição democrata, hoje nos Estados Unidos, uma derrota do Trump, significa uma derrota para a extrema-direita mundial. Fora dos Estados Unidos, a repercussão vai ser tremenda. E volto a dizer, tremenda não é só para a extrema-direita na Europa, para a extrema-direita em países como Hungria, como Israel. Quer dizer, embora Israel não vá mudar muito, porque a postura do Partido Democrata e americano, na ação da política externa, no atacado, vamos dizer assim, não vai mudar muito, mas vai diminuir muito, por exemplo, o choque, o enfrentamento com a China. Claro, a guerra comercial vai continuar, mas não com esse grau de ofensiva, esse grau de atrito que o Trump coloca nas relações. Essas acusações, como você citou, que a China é culpada pelo surgimento da Covid-19, que o país não cuidou da pandemia, mas especialmente vai ter uma repercussão muito grande aqui para o Brasil. O governo Bolsonaro perde seu principal ponto de apoio e seu principal ponto de atratividade internacional. Vai ser um abalo para o governo Bolsonaro, porque praticamente hoje é o único país do mundo com quem ele tem algum tipo de relação, eu não vou dizer nem civilizada, que a relação que Bolsonaro e Trump estabelecem não é civilizada, uma relação de sabujo, uma relação de cachorro vira-lata que o Bolsonaro tem com o Trump. Mas quebra isso, esse seguidismo, esse coro que o Bolsonaro faz. Então, o Trump sai da Organização Mundial do Comércio, na semana seguinte, o Bolsonaro já começa a atacar pesadamente a OMS, sem levar em conta o seguinte, quer dizer, a contribuição que os Estados Unidos, monetária, a contribuição que os Estados Unidos dão à OMS, é uma coisa em torno de 13% do orçamento da instituição, e o que o Brasil dá é uma coisa um pouco menor que 1%. A saída do Brasil não faz nem cócegas no OMS. A dos Estados Unidos, sim. Mas ajuda a minar a credibilidade de um organismo que vem tendo até aqui um papel crucial na coordenação do combate global ao coronavírus. Agora, Maringoni, você fala que uma eventual derrota do Trump refletiria na extrema-direita mundial, no caso, e também aqui no Brasil. Existe outro componente também, que ela não seria também uma derrota de uma forma de se fazer política que Trump instituiu, Bolsonaro seguiu, outros também, que é simplesmente uma política baseada no ódio, baseada no negacionismo, baseada em fake news. Foi assim que a gente viu o processo eleitoral nos Estados Unidos ser decidido, e também nós vimos aqui no Brasil o poder desse falseamento de informações contínuo, né? Inclusive contra a checagem, contra qualquer tipo de razoabilidade. Você acha que também isso poderia ser uma derrota para essa estratégia política, Maringoni? Tem diferenças, né? O Trump tem maioria no Senado nos Estados Unidos, o Bolsonaro não tem nenhuma relação boa com o Congresso brasileiro, ele vai para fazer supermercado, ele vai para compra aqui no Brasil. Mas, inegavelmente, é uma derrota de um estilo de fazer política, mas de um estilo que a extrema-direita tem história nisso, né? Se a gente pega a história da ascensão do fascismo na Itália, é mais do que um estilo, é de uma vertente política que coloca o mundo em perigo. Essa tentativa constante do Trump de ameaçar guerra. Então, a movimentação que a Marinha Americana está fazendo aqui nas costas do Caribe, aqui na proximidade da costa venezuelana, é muito séria. O Biden deve manter o bloqueio comercial a Venezuela, a Cuba. Isso não deve mudar, porque a política externa americana, as suas grandes linhas, não dependem do governante que está lá. Então, o apoio a Israel continua muito sério, a guerra, o presidente americano funcionando como um despachante
dos grandes setores da economia americana, a necessidade constante de fazer uso do seu poder bélico, até para justificar a sua existência. Então, sempre vai ter que existir algum ataque, algum perigo eminente, algum ataque preventivo que os Estados Unidos vão fazer para justificar o gasto militar da ordem aí de 650 bilhões de dólares ao ano, que é a máquina bélica norte-americana. Agora, vai diminuir por exemplo, no meio da pandemia você faz um cerco à Venezuela que começa nos setores aí da justiça norte-americana, declarando, por exemplo, Nicolás Maduro um narcotraficante, faz um prêmio, como fizeram no final de março, uma recompensa internacional a quem caçar o Nicolás Maduro, incentiva ações ilegais do ponto de vista, não é nem do direito internacional, mas do próprio direito americano, como esses mercenários que chegaram a desembarcar na Venezuela e foram logo desbaratados aí pelas forças de segurança de Caracas, mas esse fustigamento constante dos limites internacionais que o Trump coloca. Os democratas são um pouco mais previsíveis, mas são igualmente agressivos, mas não fazem esse espalhafato todo que o Trump tem feito na seara global. Tá certo, Maringoni. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.